Olá, mais uma vez, sejam bem-vindos ao nosso curso de Fórmulas e Funções. Então, nessa primeira aula, eu farei uma visão introdutória do que são fórmulas e funções e como que a gente vai trabalhar os conceitos básicos a partir daí, ok? Então, para que a gente possa começar, nós vamos primeiro entender o conceito, a diferença entre o que é uma fórmula e o que é uma função. Uma fórmula no Excel nada mais é do que qualquer cálculo que envolve dois ou mais valores e, normalmente, dentre esses valores, possui alguns operadores, igual aqui nós podemos ver algum exemplo de A1 mais A2, onde a gente está se referindo à célula A1 somando com a célula A2. Ou também a gente pode fazer uma somatória, certo? E logo em seguida utilizar um outro operador, neste caso aqui que é um operador de exponenciação, e a gente vai falar dos operadores daqui a pouquinho. Então uma fórmula nada mais é do que esse cálculo, e é sempre precedido pelo sinal de igual. Tranquilo? Uma função, então, o que é? É uma fórmula automatizada. Ao invés do usuário informar operadores, ele vai informar parâmetros para essa função determinada. Então, neste caso aqui, nós temos a função soma, e ao invés de nós utilizarmos o operador de adição, nós utilizamos um parâmetro informando dentro da função soma que nós queremos somar do intervalo de A1 até A5. Ou, neste caso aqui, nós temos um exemplo da função conte-se, com o critério Excel, contando essa palavra Excel no intervalo de A1 a A5. Então, basicamente, a diferença entre uma fórmula e uma função é que a fórmula ela possui operadores matemáticos e a função ela é somente uma função com os seus parâmetros, ok? Uma coisa interessante é que uma função também é uma fórmula. Tudo que começa com sinal de igual é uma fórmula, tranquilo? E uma fórmula pode conter uma ou mais funções. Então, dentro de uma fórmula, você pode utilizar várias funções, alinhadas ou somadas, subtraídas e assim por diante. Entendido aí qual que é a diferença entre uma fórmula e função? Então, toda fórmula contém um sinal de igual, certo? E pode conter vários operadores, vários valores, e também conter funções. E uma função ela é conhecida pelo seu próprio nome e os seus parâmetros, basicamente. Então, a gente também pode falar que toda função é uma fórmula, ok? Nem toda fórmula é uma função, mas toda função é uma fórmula. Então, vamos dar uma avançada aqui e vamos falar agora quais são os elementos das fórmulas. Então, basicamente, uma fórmula ela pode conter operadores, que são os símbolos de adição, subtração ou as comparações, né, maior, menor. A gente pode também conter referências que indicam os valores armazenados em células. Então, isso pode ser um intervalo nomeado, você pode se referir a ela por um nome que você deu a determinado intervalo, ou uma referência direta àquela célula em questão. Pode conter valores e textos, por exemplo, você pode inserir diretamente dentro da fórmula os próprios valores, 1, 2, 5, 7,2, como também pode inserir textos. No exemplo, por exemplo, de comparação, você pode comparar se uma determinada célula possui um valor, um texto que você inserir diretamente dentro da fórmula. Como eu já disse anteriormente, também pode conter uma função e os seus argumentos. Toda função é composta dos seus argumentos. Nem toda função tem um argumento. Algumas funções, a gente vai ver alguns exemplos durante o curso aí, que existem funções que não possuem argumentos, certo? Mas a função também pode ser um elemento de uma fórmula. Você pode utilizar uma ou mais funções dentro de uma única fórmula. E os parênteses, que é utilizado para controlar a ordem que os cálculos devem ser feitos. Então, sempre que você quiser priorizar um cálculo ou uma função dentro de um cálculo, você vai utilizar os parênteses para fazer esse tipo de controle. Tranquilo? Então, a gente já viu aí quais são os elementos básicos que é contido em uma fórmula de Excel. Então, vamos avançar agora e vamos falar um pouquinho dos operadores aritméticos. Então, a gente tem três tipos de operadores no Excel e nós vamos falar agora de cada um deles. Nós temos operadores aritméticos, temos operadores de comparação e temos também o que a gente chama de operadores de referência. E nós vamos começar falando pelos operadores aritméticos. Basicamente, os operadores aritméticos são aqueles que a gente já conhece da matemática, que é os operadores de adição, subtração, multiplicação, divisão, o operador de exponenciação e, como já foi dito, os parênteses, que não é basicamente um operador, mas é utilizado para priorizar um cálculo sobre o outro. E a gente vai falar um pouquinho adiante sobre precedência de operações. Tranquilo? Então vamos lá. Para que a gente possa começar, nós vamos falar do operador de adição. Você vai utilizar esse operador sempre que você quiser somar dois ou mais valores. Então, como qualquer fórmula, nós vamos começar com o sinal de igual
E podemos indicar em uma fórmula, como eu disse, uma referência direta a uma célula, neste caso eu estou indicando a referência à célula D4, depois vamos utilizar o operador de adição, somar com outra célula, por exemplo, a célula I4. Então, neste caso, nós estamos somando dois valores, que vai resultar, a hora que eu der um Enter, no valor 7, ok? Nós podemos também somar mais de dois valores, então eu posso somar esta célula com esta célula e também posso informar um valor diretamente dentro da célula. Neste caso, eu estou somando o valor 1 mais o valor 2, que estão dentro das células aqui, mais o valor 7, que está constante aqui dentro da minha fórmula. Então, se eu der um Enter, nós vamos ter como resultante 10. Se eu alterar qualquer um desses valores, ele vai alterar o valor da minha fórmula, ok? O resultado da minha fórmula. Da mesma forma, nós podemos trabalhar com os demais operadores. Então, eu posso utilizar o operador de subtração para subtrair dois números, posso utilizar o operador de multiplicação para multiplicar dois números, dois ou mais números, ok? E o operador de divisão. Então, sempre que eu utilizar estes operadores, eu estarei fazendo referência direta ao cálculo. Nós temos também o operador de exponenciação. E nesse operador aqui, eu quero dar uma ênfase um pouquinho maior, porque nós vamos falar também de radical, de raízes. Então, só para vocês entenderem um pouquinho melhor, nós não temos um operador aritmético que se remete à raiz, mas nós podemos fazer o cálculo utilizando o próprio operador de exponenciação, e eu vou explicar a vocês agora como é que a gente vai fazer isso. Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos entender o operador de exponenciação. O operador de exponenciação é o acento circunflexo, e a gente vai utilizar ele da seguinte forma: nós vamos digitar igual, eu vou digitar os valores diretamente na fórmula. Então, vamos supor que eu quero fazer 5 ao quadrado, que nós sabemos que é 25. Então, como que nós vamos fazer isso? Nós vamos digitar 5, ok? Que seria a base da nossa potência, e vamos digitar o operador, certo? Depois que nós digitamos o operador, lembre-se que ele é um espaço. Então, se você digitar a tecla Shift, o seu operador, e ele não aparecer, você pode pressionar a tecla espaço para que ele apareça. Lembre-se que ele é um acento, na realidade, né? Então, ele é um acento. Para que ele possa aparecer, você tem que colocar o operador e depois pressionar a tecla espaço. Logo em seguida, nós vamos colocar a nossa potência. Então, nós já colocamos a base, agora nós vamos colocar o nosso expoente. Então, nós temos 5, isso aqui significa elevado, né? Seria o operador de exponenciação, e 2 significa ao quadrado. Então, 5 ao quadrado, a hora que eu der Enter, vai dar 25. Porém, vamos supor que nós queremos fazer a operação inversa. Nós queremos fazer, por exemplo, a raiz quadrada de 25, e nós sabemos que é 5. Como que nós vamos fazer utilizando o símbolo de exponenciação, já que nós não temos um operador que se remete direto à raiz? Então, basicamente, nós vamos utilizar o inverso da potência. Como é que nós vamos fazer isso? Se a gente... Deixa eu pegar aqui uma parte mais em branca da nossa planilha para eu explicar para vocês. Se a gente se remeter lá nas aulas de matemática, vocês podem lembrar, por exemplo, que quando a gente tem uma raiz, ok? Então vamos imaginar que nós temos uma raiz aqui de um número x, certo? Nós podemos reescrever esta raiz da seguinte forma. Este número, ele tem um expoente aqui, que nós vamos chamar de a, ok? E esta raiz também tem um radical aqui, que nós iremos chamar de b. Quando esses números na nossa raiz não estão explícitos, nós podemos falar que a equivale a 1, ok? Por quê? Porque qualquer número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, nesse caso, x elevado a 1 é igual a ele mesmo. E quando nós não temos um radical na nossa raiz, nós falamos que nossa raiz é quadrada. Então, o nosso b equivale a 2. Se fosse uma raiz cúbica, nós teríamos 3 aqui. Então, vamos lá. Nós podemos reescrever esta potência da seguinte forma. Nós vamos ter x elevado a quem? Elevado a a sobre b. Então, isso aqui é uma potência que equivale à mesma coisa desta raiz. Então, suponhamos que eu tenho aqui raiz quadrada de 25. Então, nós temos aqui um número 25, ok? Eu quero tirar a raiz quadrada desse número. Como é que nós iremos escrever a nossa fórmula? Nossa fórmula vai ficar 25, ok? Elevado a quem? Elevado, como aqui nós não temos um número, é 1, 25 elevado a 1 é igual a 25, e como aqui nós não temos um número, é 2. Então, neste caso, elevado a meio. Tranquilo? Então, vamos lá. Como é que nós vamos fazer este cálculo? Vamos lá criar a fórmula. Então, eu vou voltar aqui para o nosso cálculo, nós vamos digitar essa fórmula. Então, neste caso, vai ser igual 25 elevado a meio, a 1 sobre 2. Neste caso, se eu colocar aqui 1 sobre 2,
ele vai fazer primeiro este cálculo aqui. 25 elevado a 1 vai dar 25. Dividido por 2 vai dar 12,5. Vamos ver o resultado? Olha lá. Só que não é bem isso que eu quero. Eu quero priorizar primeiro este cálculo aqui. E é aí que nós vamos utilizar os parênteses. Então, nós vamos primeiro fazer esta divisão, colocando o parêntese aqui, e vamos fazer a exponenciação. Então, eu vou dar um Enter. Perceba que agora eu tenho que raiz quadrada de 25 resulta em 5. Então, sempre que você quiser fazer uma raiz, você vai utilizar o número elevado a 1 dividido pelo tipo de raiz que você quer. Se for uma raiz cúbica dividido por 3, se for uma raiz quadrada, uma raiz a quarta, nós vamos dividir por 4. Se for a raiz a quinta, por 5 e assim sucessivamente, ok? Então, por exemplo, se eu tirar aqui, ó, 8 elevado a 1 sobre 3, é a mesma coisa que eu falar para vocês. Raiz cúbica de 8, então o resultado vai ser 2, ok? Então, se você quiser fazer qualquer tipo de raiz, você pode utilizar o próprio operador de exponenciação para efetuar esta raiz. Então, vamos dar continuidade. Já falei um pouco do parêntese aqui no próprio exemplo anterior, mas o parêntese é quando você quiser priorizar um cálculo. Então, vamos supor que a gente sabe, nós vamos falar disso também na parte de precedência durante essa aula, que um operador ele é sempre utilizado primeiro que o outro. Neste caso aqui, os operadores estão de baixo para cima. Então, ele vai primeiro priorizar os parênteses, logo em seguida ele vai priorizar a exponenciação, logo em seguida ele vai priorizar a divisão e a multiplicação, independente da ordem que elas apareçam, ok? Então, primeiro vai aparecer a multiplicação, ele faz primeiro, depois ele faz a divisão. Se primeiro aparecer a divisão, ele faz primeiro a divisão, depois a multiplicação. Então, neste caso aqui, o que vier primeiro. E aqui ele tem a adição e a subtração. Da mesma forma, primeiro ele vai efetuar o que vier primeiro. Se aparecer a adição, faz a adição primeiro. Se aparecer a subtração, faz a subtração primeiro. Então vamos supor que eu queira calcular a média de 3 números, dos números 2 mais 3 mais 5. Então, se eu fizer a somatória desses 3 números e dividir por 3, seria a média desses 3 números. Porém, neste caso aqui, se nós fizermos sem os parênteses, ele vai primeiro efetuar a divisão, 5 dividido por 3, e depois vai somar com mais 3 e mais 2. Então, vai resultar em 6,66. Então, vamos lá. Como é que a gente faz para priorizar primeiro as adições, ao invés da divisão? Nós vamos inserir o operador aritmético, ou nós vamos inserir os parênteses aqui, fazendo com que ele resolva primeiro o que está dentro do parênteses. Então, 2 mais 3 mais 5, que vai resultar em 10. Depois, nós vamos dividir por 3, que vai resultar em 3,33. Ok? Então, é desta forma que funcionam os operadores aritméticos. Passando em seguida, nós temos os operadores de comparação. E são 6. São os operadores maior que, menor que, igual a, maior ou igual a, menor ou igual a e diferente de. Neste nosso caso, cada operador desse serve para comparar 2 valores. Então, nós vamos sempre comparar 2 valores. O primeiro valor vai vir antes do operador, depois nós vamos colocar o operador e logo em seguida nós vamos comparar o segundo valor. Vai vir o segundo valor que está sendo comparado. Então, neste caso aqui, eu representei pelas letras x e y. Então, o operador maior que, ele faz a comparação se o valor x é maior do que y. Então, vamos lá. Da mesma forma, eu posso comparar este valor aqui, aí eu insiro o operador, é maior do que este valor. Lembrando que toda comparação ela é um teste lógico, ela retorna sempre falso ou verdadeiro. Qualquer tipo de comparação que eu faça vai retornar sempre em falso ou verdadeiro. Neste caso, 1 é maior do que 3, então resultado falso, ok? Uma afirmação, uma comparação nunca vai poder ser falsa e verdadeira ao mesmo tempo, ok? E os demais operadores nós vamos fazer aqui a mesma coisa. Este valor é menor do que este valor? Então, neste caso, verdadeiro. O operador de comparação. Só um detalhe, pessoal, que neste caso aqui, este igual não significa comparação. É o igual de início da fórmula. Agora, este igual que eu digitar aqui no meio da fórmula, eu estou fazendo a comparação. D4 é igual a E4? Então, neste caso, falso. Depois tem o operador de maior ou igual. Então, 2 é maior ou igual a 1. Então, verdadeiro. Menor ou igual a. Então, a mesma coisa. 4 é menor ou igual a 3. Então, neste caso, falso. E eu posso fazer a comparação também digitando o segundo valor. Então, por exemplo, 4 é menor ou igual a 4. Então, neste caso, vai dar
verdadeiro, ok? Pessoal, lembre-se que eu não posso, que eu na realidade não preciso comparar necessariamente números, eu também posso fazer comparações de textos, olha lá. Então vamos primeiro fazer a comparação mais óbvia, que são os comparativos de igual a e diferente de. Então, por exemplo, igual, vamos digitar um valor nesta célula aqui, ó. Eu vou digitar uva, ok? Então vamos lá. Igual, esta célula é igual a pera, então vamos lá, é igual a pera, então vai dar falso, ok? Comparei dois valores de texto, este valor é igual a pera, e posso fazer a comparação também com diferente. Este valor é diferente de pera, olha lá, ele vai retornar como verdadeiro, porque uva é diferente de pera. Mas uma comparação menos lógica, assim, que às vezes ela não é à primeira vista, nós também podemos utilizar os comparadores de maior que, menor que, maior ou igual a ou menor ou igual a. Ok? Como que nós vamos fazer isso? Por exemplo, imagine aqui que eu tenho uma outra fruta aqui, vou escrever maçã. Então vamos lá. Eu quero comparar, por exemplo, se uva é menor do que maçã, ok? Então, pela lógica aqui, qual o resultado que vocês acreditam que vai retornar? Então, neste caso aqui, ele vai retornar como falso. Uva não é menor do que maçã. Ok, Laender, mas a primeira coisa que a gente pensa, às vezes, é que uva tem 3 letras, maçã tem 4 letras. E neste caso, uva é menor do que maçã. Mas a lógica para que ele compare textos, ele vai comparar por ordem alfabética. Então, o valor que vier primeiro na comparação de ordem alfabética, ele vai ser sempre menor. Então, como uva começa com a letra U e maçã começa com a letra M, neste caso, maçã vem antes de uva. Então, maçã é menor do que uva. Vamos fazer o teste? Olha, igual. Maçã é menor do que uva? Olha lá, verdadeiro. Tranquilo? Então, lembre-se que vocês podem fazer a comparação tanto com valores numéricos quanto com valores de texto. Ok? Então vamos para o nosso próximo operador. Nós já falamos de operadores aritméticos, vamos falar agora de operadores de comparação. Aliás, operadores de referência. Então nós temos 3 operadores de referência. São eles o 2 pontos, que representa intervalo. Temos também o ponto e vírgula, que representa união. E temos o espaço, ok? Neste caso aqui parece que não tem nada, mas tem um espaço digitado aqui, que representa a interseção de 2 intervalos. Então vamos lá, vamos primeiro começar falando do nosso operador 2 pontos, que representa intervalo. Então sempre que vocês verem o operador 2 pontos, vocês vão lembrar da palavra até. Quando eu me referir a 2 pontos, eu vou estar indo de um ponto até outro ponto. Então neste caso, olha lá, igual. Como aqui a gente precisa fazer um cálculo, nós vamos utilizar uma função soma, ok? Nós vamos utilizar a função soma para somar o intervalo que a gente especificar. Então vamos lá. Primeira coisa, nós colocamos a função e abrimos parênteses e vamos informar dentro dos parênteses o parâmetro dessa função. No nosso caso, o intervalo. Então eu quero somar desta célula, ok? Deste ponto aqui, que é D4. Vou colocar o operador 2 pontos e vou somar até o ponto D9. Neste caso, ele vai estar somando de D4 até D9, ok? Então olha lá. Se vocês selecionarem aqui, perceba que deu 18. Para fazer a conferência, eu vou selecionar e na barra de fórmulas podem verificar que a soma está 18. Tranquilo? Então, quando vocês verem o 2 pontos, lembre-se que no caso de uma referência, e nós vamos falar na nossa próxima aula um pouco mais detalhado sobre referência de células, o 2 pontos significa até. Temos também o operador ponto e vírgula, que no caso de mais de um intervalo representa união. Nós vamos estar unindo 2 intervalos. Então vamos lá. Eu quero somar, ok? Deste intervalo aqui, ponto e vírgula, este outro intervalo aqui. Perceba que a única diferença desta fórmula para a fórmula anterior é o meu operador. Lá em cima, na fórmula anterior, eu digitei 2 pontos, que significava até. Neste caso, eu digitei ponto e vírgula, que significa e. Então, significa união. Eu estou unindo D4 e D9. Neste caso, a resultante da minha fórmula será 7, ok? E nós temos também o operador de interseção, e este é um dos operadores menos conhecidos do Excel. Como que ele funciona? A interseção de 2 intervalos, vamos supor, por exemplo, que eu tenho estes 2 intervalos aqui. A interseção é o que contém tanto em um intervalo quanto em outro. Então, neste caso, o único ponto que contém dos 2 intervalos seria esta célula que contém o valor 1. Então, se eu fizer, por exemplo, este primeiro intervalo aqui,
Então, de E4 até E9, que é um intervalo representado por 2 pontos. Der um espaço, que representa a interseção, e eu selecionar este segundo intervalo, ele vai retornar para mim a interseção desses valores. Neste caso, um único valor será 1. Então, olha lá, Enter, o resultante é 1. Tranquilo? E para finalizar aqui essa parte de interseção, nós também podemos retornar mais de uma célula como resultante. Então, neste caso, para que a gente possa perceber, nós vamos utilizar a função soma, ok? E eu vou selecionar, por exemplo, este intervalo e vou selecionar este outro intervalo. Neste nosso caso, a interseção, olha, aqui eu coloquei ponto e vírgula. Então, na verdade, eu vou dar um espaço, que eu quero a interseção. A interseção deste primeiro intervalo com este segundo intervalo será essas 4 células. No nosso caso, vai resultar a célula 4, 5, 3 e 5. Então, a somatória desses valores vai resultar em 17. Vamos dar Enter para verificar. Olha lá, 17. Então, o intervalo, quando nós utilizamos o espaço, vai retornar para a gente a interseção entre 2 ou mais intervalos. Então, neste caso, pessoal, nós temos essas 4 células como interseção. Eu poderia também incluir uma próxima interseção. Então, se eu tornar dar um Enter aqui e selecionar este outro intervalo aqui, olha lá. Vou selecionar este outro intervalo. Quais são as células que contêm os 3 intervalos especificados? São apenas as células 4 e 3, que possuem tanto no primeiro intervalo, representado pela cor azul, tanto no segundo intervalo, representado pela cor vermelha, e no terceiro intervalo, representado pela cor roxa. Então, no nosso caso, a resultante será 7, ok? Então, para que a gente possa finalizar, nós vamos falar um pouco de precedência dos operadores. A precedência nada mais é de como que o Excel prioriza cada um desses operadores que nós falamos. Então, sempre que você tiver mais de um operador em uma fórmula, ele vai priorizar na ordem que ele aparece. No nosso caso, o primeiro operador de referência, todos os operadores, sem um destaque para um deles, então o que vier primeiro. Depois ele vai priorizar os operadores aritméticos, e no nosso caso aqui nós temos algumas diferenciações. Primeiro os parênteses, logo em seguida a exponenciação, como nós já falamos, depois a multiplicação e divisão, o que vier primeiro, depois a adição e subtração, e para finalizar ele vai priorizar os operadores de comparação. Lembrando que uma fórmula pode conter todos esses elementos dentro de uma única fórmula, então a prioridade vai ser nesta ordem, ok? Então essa é a nossa primeira aula, ela foi mais uma introdução para que vocês possam entender aí como que funcionam os operadores dentro do Excel, e como que o Excel entende cada um desses cálculos aí. Então, servirá como base para as nossas próximas aulas. Nós vamos falar um pouquinho sobre referências na nossa próxima aula, ok? Nós vamos detalhar um pouco mais sobre como se referir a intervalos em outras planilhas, intervalos que estão em pastas de trabalhos diferentes. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso e também sobre referências mistas e relativas e referências absolutas. Então, se tiver alguma dúvida em relação a essa aula, não deixe de mandar um e-mail. Você pode mandar um e-mail para academia@gurudoexcel.com ou acessar o nosso fórum. Eu estarei sempre à disposição para responder vocês no que vocês desejarem. Então, a gente se encontra na nossa próxima aula. Um grande abraço e até lá! Thank you.